O Congresso pretende aprovar a possibilidade de incluir servidores municipais e estaduais na reforma da Previdência até o fim do ano. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu o relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir a tramitação da proposta paralela que será desmembrada da reforma da Previdência. O novo texto está dentro do relatório de Gereissati, que foi apresentado na última terça-feira. O texto prevê que os estados e municípios que quiserem aderir à reforma da Previdência podem enviar um projeto ao Poder Legislativo pedindo a inclusão. A proposta deve ser aprovada no prazo de 180 dias após a entrada em vigor das novas regras do governo federal. Se a aprovação for feita pelo Estado, todos os municípios passariam a aderir às novas regras automaticamente. A prefeitura que não quiser a adesão tem um ano para aprovar outro projeto revertendo a decisão. Segundo o relator, a inclusão dos servidores públicos estaduais e municipais na reforma da Previdência pode resultar numa economia de 350 bilhões de reais em 10 anos. Para garantir as receitas, para garantir estados e municípios, veja bem, estados e municípios representam mais do que as receitas. A déficit fiscal é do Brasil como um todo, não é só da União. E só os estados e municípios significam a receita de 350 bilhões em 10 anos. O que nós esperamos é que não haja mais desidratação. Nós achamos que o projeto ele tem um impacto fiscal relevante, que vai significar para o país segurança jurídica e previsibilidade, vai significar para nós um reinício da confiança que quem empreende, quem investe no Brasil precisa ter para voltarmos a ter um círculo positivo na nossa economia, ao lado de outras reformas estruturantes que estão tramitando aqui no Congresso Nacional. As mudanças na reforma da Previdência foram feitas separadamente para evitar que o texto inteiro tivesse que ser votado novamente pela Câmara. Mas com isso, a proposta paralela terá que passar por todo o rito de tramitação. O desmembramento oficial será feito quando a reforma da Previdência for votada no plenário. Depois disso, com um novo número, a proposta paralela seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, depois para o plenário e em seguida para a Câmara. Quando ele é destacado, ele vai para a CCJ. E a gente termina primeiro e segundo turno a votação do texto principal. Sim. E aí ele vai correr o prazo lá e volta para o Senado. Então, volta para o plenário, perdão. Vai para a CCJ e volta para o plenário. Então eu acho que a gente conclui final de novembro e entrega para a Câmara dos Deputados. Se o texto for aprovado até novembro pelo Senado, o presidente da Câmara confia que é possível fazer toda a tramitação até o fim do ano. Olha, vai ficar no limite, mas eu acredito que sim. Acredito que a Câmara é mais demorada, tem mais parlamentares, mas também tem um regimento mais rígido. Tem a tramitação em 2 comissões e depois no plenário.